O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 119, Transição Energética no Brasil. E para discutir esse tema aqui comigo e com o Renato, nós vamos receber a Lívia Maris, que é diretora de Sustentabilidade, ESG e Relações Governamentais da Ômega Energia. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Tudo ótimo, Gustavo. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Olá, Lívia. É um prazer receber aqui você no nosso podcast. Muito bem-vinda. Olá, Gustavo. Tudo bom por aqui? E a todos os nossos ouvintes também, né? Um olá e que espero que aproveitem essa nossa conversa com a Lívia sobre esse tema de transição energética aqui no Brasil, tão importante, que imagino que devam ouvir muito falar por aí, às vezes, o que é isso, o que está acontecendo, né? A gente já não tem uma matriz energética limpa, como que o Brasil pode fazer mais coisas para contribuir com uma transição energética para uma matriz cada vez mais limpa e sustentável. Bom, a gente vai trazer aqui uma notícia rapidinho, tá, Lívia? Só para fazer uma contextualização do que anda acontecendo aqui no nosso país, e aí a gente já vai para as nossas perguntas. E essa notícia, ela é bem recente, do dia 23 de março de 2023, saiu no portal GovBR, né, o site do governo, que traz que o governo brasileiro prevê investimentos de 50 bilhões de reais na transição energética aqui para o nosso país. Essa notícia traz aí o anúncio que o governo brasileiro fez desse plano de investimento de 50 bilhões para a transição energética, visando a ampliação de participação de energias renováveis na matriz energética do país. A expectativa é que o investimento seja realizado ao longo dos próximos anos e inclua projetos como a instalação de parques eólicos e solares, além de programas de incentivo à produção e consumo de biocombustíveis. O objetivo é tornar a matriz energética do país mais sustentável e contribuir para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Olha lá, Gustavo. Bom, como o Renato já falou na introdução, né, o Brasil já é uma referência mundial quando a gente fala de matriz energética renovável, tem um grande uso da energia hidrelétrica, grandes investimentos em biocombustíveis e um potencial elevado para tanto energia solar quanto eólica. E nesse episódio nós vamos falar sobre os desafios e oportunidades para essa transição energética no Brasil, explorando assim as principais fontes de energia renovável e discutindo como o país pode integrar essas fontes à rede elétrica de forma eficiente e confiável. Também vamos falar sobre as políticas governamentais e os incentivos para o investimento em energia renovável. E já trazendo a Lívia para essa conversa, queria primeiramente que você nos conte um pouco da Ômega Energia, para os nossos ouvintes possam conhecer mais a atuação de vocês aqui no Brasil. Legal, vamos lá. Eu acho que o assunto da transição energética realmente está super em voga e está todos os dias no jornal, em todas as mídias, né? E a Ômega foi muito visionária nesse assunto. A Ômega foi fundada em 2008, já com o propósito de investir apenas e exclusivamente em energias renováveis. E 2008 foi um ano muito emblemático, porque foi o ano em que a gente, como país, descobriu o pré-sal, né, era a maior fonte de petróleo, né, na história do Brasil. Também foi um ano em que o barril de petróleo atingiu um dos seus picos, até então, de preço. Então não era tão óbvio assim decidir investir apenas em energia renovável. Mas foi uma decisão muito acertada, muito olhando realmente para o longo prazo e com uma visão de que o mundo precisaria em algum momento descarbonizar e passar por essa transição energética. Hoje a Ômega é a maior empresa brasileira de energia renovável, começou o investimento nos Estados Unidos no ano passado, a gente está construindo um parque eólico no Texas, contando essa capacidade contratada, hoje a gente tem 2,6 gigawatts de energia, que foi muito vanguardista quando ela foi fundada mesmo. Bem legal, Olivia, a gente saber dessa vanguarda aqui no Brasil, né, você sendo o maior player de energias renováveis aqui no nosso país. E aí, né, acho que seria legal você contar um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, quais as principais fontes de energia renovável hoje no Brasil e como que elas estão sendo utilizadas, como que elas podem ser
mais utilizadas, né? A gente já comentou um pouquinho aí da hidrelétrica, acho que é bem conhecido, né, por todos, a gente sempre estuda aí nas escolas, o Brasil tem um potencial hidrelétrico enorme, nossa matriz já é uma matriz limpa, né? Mas cada vez mais, igual você comentou, o noticiário fala eólica, solar, então contar um pouquinho como está avançando, né, e como que elas podem ser mais amplamente utilizadas aqui no nosso país. De fato, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, e isso porque a gente, desde os primórdios, investiu muito nas grandes hidrelétricas. Existe uma grande discussão se essas grandes hidrelétricas são, de fato, sustentáveis. Elas são renováveis, então elas usam um recurso que é infinito, que não é o uso desse recurso para gerar energia que consome e torna esse recurso finito, mas ela tem muito impacto ambiental, bastante impacto social, então muito se discute sobre a sustentabilidade dessas grandes hidrelétricas. As principais fontes de energia renovável, existem muitas, cada vez tem mais, né? Energia de compostagem, energia de biomassa, energia de diversas fontes inovadoras, mas realmente o que abastece hoje, né, e que está crescendo bastante, abastece o país e que está crescendo bastante, segue sendo as hidrelétricas, mas aqui, pensando em sustentabilidade, a gente fala das pequenas centrais hidrelétricas, então são hidrelétricas de pequeno porte, que são as nas quais a Ômega investe. A Ômega tem hídrica também, mas apenas PCHs, eólica e a fonte solar. Então são essas as três principais fontes de energia renovável, e acho que é importante dizer, né, o Brasil é o país com o maior potencial de energia renovável do mundo. Muita gente fala só do Nordeste, mas ela também está no sul do país. Se você viaja para o sul do país, é bem comum ver bastante eólica por lá também. A solar, ela está mais concentrada na região central do Brasil, né, Minas e São Paulo também, interior de São Paulo, Minas, e aí quando a gente vai para o Nordeste, realmente tem um potencial de vento que você não vê em lugar nenhum no mundo. Então, é óbvio que o sol a gente só consegue captar energia durante o dia, não à noite. Em geral, venta mais à noite do que durante o dia. Você tem uma distribuição desse recurso de norte a sul do país. Então, várias agências especializadas em energia, inclusive a EPE, que está vinculada ao governo, já fez alguns estudos mostrando que o Brasil pode atender a demanda futura apenas com energia renovável. Isso porque muito se discute sobre a segurança que a energia renovável traz, justamente por serem recursos naturais, que estão sujeitos às intempéries naturais. Então, pode ter um dia nublado, você pode estar num período que choveu muito e, portanto, ventou menos, mas com um bom planejamento energético e dada a diversidade de recursos e a localização desses recursos, né, se eles fossem só numa região do país, você tem uma época, né, de extrema estiagem ou de extrema chuva, a gente ficaria dependente, mas como é muito pulverizado e diversificado geograficamente, inclusive, o Brasil poderia atender a demanda futura de energia apenas com energia renovável, usando essas grandes hidrelétricas do passado como baterias. Então, como existem muitas hidrelétricas que, né, tem um reservatório de água, você pode, entre aspas, ligar e desligar aquela energia como se ela fosse uma térmica, por exemplo, que você de fato liga e desliga, né? Então, usando as grandes hidrelétricas já construídas como uma bateria, usar as renováveis como uma fonte primária. Seria então, Lívia, só para sintetizar aqui e ver se eu compreendi de forma correta, porque hoje a gente tem basicamente as hidrelétricas, né, como a principal fonte, mas muitas vezes, e a gente já passou por isso em épocas de escassez hídrica, né, você não tem esse potencial, a gente acaba ligando as térmicas. Seria meio que inverter, a principal vai ser solar e eólica, caso por algum motivo de necessidade de abastecimento, a gente vai ter estocado ali uma hidrelétrica e liga ela para substituir o que seria a térmica, e as térmicas cada vez menos utilizadas, certo? Perfeito, porque a energia térmica, assim, claro que a gente também usaria as térmicas já existentes também como um backup, mas a energia térmica, ela é muito cara. O megawatt, que no fim é o produto da energia, ele é muito mais caro do que o da energia renovável. Então, é até um contrário senso, assim, porque em geral o produto mais sustentável, ele costuma ser o mais caro, né? Quando a gente consumidor vai ao mercado comprar alguma coisa, o orgânico é sempre mais caro do que o mais poluente, né? No nosso caso, é o contrário. Então é uma grande vantagem. O produto mais sustentável, em função de uma série de fatores, inclusive do desenvolvimento de tecnologia, ele é mais barato do que o produto mais poluente. Então, quando a gente aciona a térmica, não só a gente está emitindo gás de efeito estufa, como também a gente está encarecendo a conta de luz de
todos os brasileiros, todos os empresários, empreendedores, né? Todos os negócios. No fim, você está encarecendo a economia como um todo. Só mais um comentário aqui, desculpa, Gustavo, só pegando uma coisa que você comentou, Olivia, eu tive... Já faz um ano, mais ou menos, né, em Fortaleza, no Ceará, e lá tem um grande parque, né, de eólica, e o pessoal brinca que eles até ligam os ventiladores, né, para fazer um ventinho ali quando a gente chega na praia, e é bem legal de ver, né, o tanto de vento que faz durante o dia. Você falou que à noite é mais, mas as eólicas gerando essa produção de energia é bem bacana. Vai lá, Gustavo, desculpa te cortar, eu queria fazer esse comentário aqui, sei que a próxima é sua. Não, tranquilo. E eu acho assim, a gente, nessa próxima pergunta, já falou um pouco sobre o que o governo, como ele tem atuado, mas a gente, nessa próxima pergunta, queria entender um pouco como tem sido essa evolução em relação à política como um todo, né, energética do país, para buscar essa transição energética de forma a ter uma energia mais renovável e cada vez mais depender menos do uso de energias não renováveis, como a gente já viu que precisou nos últimos tempos ter essa utilização. E também saber quais que são as perspectivas de curto prazo para o país em relação a essa política energética. O Brasil, ele, né, como a gente já falou aqui, ele tem uma matriz energética muito limpa, e uma matriz elétrica extremamente limpa. Qual a diferença entre os dois, né? Energética, a gente está falando de tudo que gera energia. Então, a gente está falando de petróleo, de todos os combustíveis fósseis, além da energia elétrica. Então, alguns dados aí, inclusive, mostram que o Brasil tem mais ou menos 45% do sistema energético do Brasil é limpo, enquanto que no restante do mundo é 15%. Quando a gente está falando só da matriz elétrica, então só da energia elétrica, efetivamente, aí tira combustíveis, gasolina, petróleo, diesel, etc., só de eletricidade mesmo, a gente está com 85% da matriz limpa já. Então, a gente praticamente já avançou muito na transição energética comparado a todos os demais países. A gente não tem uma dependência, por exemplo, ao gás, como a gente está vendo na Europa, essa dependência extrema, que inclusive gerou um impacto ali na economia europeia gigantesco. Então, aonde que está a oportunidade aqui? É quando a gente fala da matriz energética, tem os 55% para a gente converter em energia limpa, né? Tirar combustíveis fósseis e converter para energia limpa. E aonde que onde está o maior uso dessa energia fóssil? Nos automóveis, transporte e na indústria. Então tem boa parte da indústria ainda que usa combustíveis fósseis para a sua produção. Tem uma parte de desenvolvimento de tecnologia para esses dois setores aí que são os principais demandantes de energia fóssil ainda converterem e se eletrificarem. Porque se eles se eletrificarem, se eles passarem a consumir energia elétrica, eles já convertem para limpo. E aí acho que tem uma pressão, uma governança global, né, que está pressionando para essa transição, inclusive em termos de tecnologia mesmo, para você diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Então aqui eu acho que tem um apoio governamental, seria essencial, porque aí aqui a gente tem várias questões relacionadas, né, desde infraestrutura, por exemplo, quando a gente fala de carros elétricos, a gente sabe que ainda tem lugares no Brasil que não tem sequer etanol, então não tem o biocombustível ainda para as pessoas utilizarem. Então, até chegar ao carro elétrico, ainda tem um desenvolvimento de infraestrutura que é necessário para você abastecer o carro elétrico, enfim, toda a infra necessária para isso. Mas não é complexo. Não é complexo se você tiver uma força governamental para fazer. E nas indústrias, eu acho que a própria iniciativa privada já está correndo atrás dessa mudança, porque tem uma pressão grande por essa descarbonização, tanto dos consumidores, indústria que exporta, por exemplo, né? E em paralelo a tecnologia vai avançando, então você começa a produzir algumas outras fontes de energia que não estavam tão mapeadas antes e que podem ser uma solução, como por exemplo o hidrogênio verde. Agora, no curto prazo, tem algumas mudanças que podem acontecer que são revolucionárias para a gente chegar numa transição energética mais justa. Uma delas é o que a gente chama de portabilidade da conta de energia elétrica. Então a gente já passou por algumas revoluções aqui no Brasil de portabilidade, quando teve a portabilidade, né, de conta de celular, portabilidade bancária.
Por mais que seja difícil fazer a portabilidade, o fato do banco saber que você pode portar o seu contrato de crédito, né, seu financiamento para outro banco, isso já faz com que o serviço melhore, as taxas de juros melhorem também. Eu acho que não tem um brasileiro que não acha sua conta de luz cara e que está 100% satisfeito com a prestação de serviço de energia elétrica. O que mais tem é gente reclamando da conta de luz alta. Isso que a conta de luz é a ponta do iceberg. Quando a gente paga, para cada R$1 que a gente paga na nossa conta de luz, a gente paga mais R$2 indiretamente por uma conta de luz. Então, 33% do custo de produzir 1 litro de leite ou um pão francês é custo de energia. Então, se a gente barateia energia, a gente diminui muito o preço dos produtos que a gente consome e dos serviços que a gente consome também. Tem um projeto de lei já de modernização do setor elétrico, é o projeto de lei 414, que está em tramitação no Congresso. Ele já foi super debatido assim, pelo setor elétrico, pelos parlamentares que estão envolvidos com o setor elétrico, e ele basicamente garante que todos os brasileiros, incluindo todos os empresários e empreendedores brasileiros, possam escolher de quem comprar energia elétrica. Então você vai ter a portabilidade da energia elétrica. Isso já é uma realidade em diversos países, tá? Em mais de 40 países isso já é uma realidade, em diversos estados dos Estados Unidos, por exemplo, também. Então não é assim não é que o Brasil estaria na vanguarda, a gente ainda está comendo poeira, mas a gente estaria se equiparando a países que já têm uma legislação mais moderna. E isso acho que vai gerar uma revolução em termos de prestação de serviço de redução do custo da energia, que é algo também necessário para você conseguir chegar numa transição energética, né? Redução de preço é um dos elementos essenciais para você fazer essa transição. E isso é algo de curto prazo, assim, tendo vontade política, esse projeto de lei é aprovado rapidamente. Ele já passou pelo Senado, ele está na Câmara, então ele já passou por uma das casas, né, do Congresso. Naturalmente a Câmara vai acabar fazendo alguma alteração, ele volta para o Senado, mas a gente já viu, por exemplo, projetos de lei quando tem vontade política serem aprovados em uma semana. Então esse é uma medida de curto prazo que poderia gerar uma revolução para o setor elétrico e no fim para a economia brasileira e para o bem-estar e para o dia a dia de cada um dos brasileiros. Então, bem legal, Olivia. E uma dúvida, assim, né, a questão da portabilidade das empresas, né, e pessoas poderem escolher de quem que compra essa energia, isso falando, né, de uma questão legal, né, com o governo autorizando. Mas hoje, por exemplo, a Ômega já faz esse trabalho, não, de você poder escolher comprar a energia da Ômega reduzindo esses custos. Onde que entra, assim, essa diferença entre a legislação que está vindo e algumas iniciativas igual que vocês já fazem hoje, que traz essa redução e essa transparência da onde que está vindo a compra dessa energia? Muito bom. Hoje, alguns consumidores podem comprar energia direto do gerador de energia. A gente, pessoa física, a gente tem que comprar da distribuidora de energia. Mas hoje 0,3% dos consumidores do Brasil já podem comprar direto, que são os consumidores eletrointensivos. São aqueles que consomem muita energia. Então esses dá uma assunção de que eles já são sofisticados o suficiente para comprar direto do gerador. Tem uma portaria ministerial do ano passado, que permite que consumidores de alta tensão também possam comprar energia direto do gerador, e isso passa a entrar em vigor a partir de janeiro de 2024. O que são consumidores de alta tensão? Basicamente, aqueles consumidores que têm uma conta de luz mensal acima de uns R$15 mil. Também são grandes consumidores de energia, mas aí se começa já a pegar uma fatia maior de consumidores. Esse projeto de lei, ele prevê uma escadinha, assim, saindo dos consumidores de alto consumo de energia até a pessoa física, ele tinha um cronograma com uma escadinha de quando vai abrindo o mercado para cada consumidor poder ter o direito de escolha de quem vai vender energia. Inclusive, em países em que isso já é uma realidade, existem, ferramentas e softwares e mesmo sites em que você compara o preço da energia em cada um dos fornecedores e escolhe o que você quer comprar. E você pode portar todo mês. E a cada mês você vai escolher a que tiver como um preço da energia mais barato. Então, assim, isso realmente gera uma revolução em termos... Toda competição gera uma melhoria de preço e de serviço, né? É por isso, a gente já tem na Ômega esse produto de venda de energia. A partir de janeiro a gente já consegue vender para mais consumidores, mas o nosso, inclusive o meu trabalho de relações governamentais, ele é muito na linha de garantir que a energia seja limpa e barata para todos os brasileiros, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que é a energia limpa e acessível, mas acessível no sentido de ser acessível pagar por aquela energia, para que ela seja barata, efetivamente. E isso não é um pleito muito buscado pela iniciativa privada, né? Todo mundo quer ser mais limpo, porque está muito em voga você ser mais limpo, se mostrar mais verde, mas no fim da linha, lutar para que a energia seja mais barata para todo mundo não é um pleito muito comum. Tanto que, no fim, os
dos nossos aliados ali no Congresso acabam sendo as associações de defesa do consumidor e as associações de defesa do clima, justamente porque a energia limpa acaba sendo mais barata também, coincidentemente. O fator positivo aqui é que você consegue aliar as duas coisas, ser limpa e ser barato. Seguindo aqui, em relação às tecnologias, a gente tem novas tecnologias surgindo nessa área de energia renovável. O Brasil está na crista da onda, né, nessas tecnologias. Como é que está em relação à parte tecnológica para a gente cada vez aumentar mais essa eficiência energética para áreas de energia renovável? O Brasil, na verdade, acaba sendo uma tecnologia meio global, assim. Tecnologia para renovável avançou muito nos últimos 15 anos. Eu não sei se vocês já foram em algum, que é muito comum associar ao turismo, né? Você vai em alguma região do Brasil que você vê as turbinas, os aerogeradores, às vezes pequenininhos, e aí, né, você anda um pouquinho e chega nos aerogeradores 5 vezes maior do que aqueles pequenininhos. Então, quanto mais alto é o aerogerador, maior é a potência dele. Hoje a gente já está falando de potência de 5 megawatts por aerogerador, antigamente não chegava a 2, o que significa que cada, entre aspas, catavento está gerando quase 3 vezes mais energia do que os antigos. Então, essa tecnologia avançou muito. Quando você pega painel solar, né, a redução de preço em painel solar, uma coisa que inclusive viabilizou muito parque solar e muito uso de energia solar, inclusive em residências, né. A tecnologia, diria que o maior avanço tecnológico se converteu em redução de preço. E foi isso que fez as renováveis hoje serem mais baratas do que a energia convencional. Quando começou esse investimento em energia renovável, principalmente ali no início dos anos 2010 e tal, a energia renovável ainda ela era mais cara. Inclusive, ela foi subsidiada pelo governo para ter esse empurrão para a indústria se desenvolver. Mas a indústria se desenvolveu muito bem e o subsídio já acabou, né? Na verdade, já teve um fim. No ano passado, foi posto um fim aos subsídios. Inclusive, a gente, que é um player de energia renovável super relevante, a gente se posicionava já desde 2017 publicamente de que esses subsídios não eram mais necessários, porque a tecnologia já tinha se desenvolvido numa velocidade que a gente já tinha uma energia competitiva. Quem paga esses subsídios somos nós, consumidores. Isso vem embutido na nossa conta de luz. Então, quando você fala derruba esse subsídio, no fim, a gente está barateando a conta de luz de todo mundo, que, de novo, se reverte em benefício para a economia como um todo. O que tem de tecnologia ainda a se desenvolver, eu diria, Gustavo, que é essa tecnologia que precisa ser absorvida agora por outros setores, tanto de transporte quanto, por exemplo, a indústria que ainda usa combustíveis fósseis, para que ela passe a usar energia elétrica na produção dela, para que os carros passem a ser elétricos. Então, é essa tecnologia que precisa se desenvolver. E, de novo, eu não acho que é uma tecnologia necessariamente brasileira. Ela é uma tendência, é uma tecnologia que vai se desenvolver de forma cooperativa globalmente mesmo, né? Com a produção de carro elétrico, que depois vai já reduziu super o preço, né, do carro elétrico, mas em algum momento isso vai se tornar popular. Então, hoje em dia é difícil ter um desenvolvimento de tecnologia que seja focado em algum país. No fim, ela se multiplica e vira uma tecnologia global, né? Então, acho que essa é o próximo passo em termos de desenvolvimento tecnológico. E eu acho que o grande potencial para o Brasil aqui, num planeta em que a gente está buscando uma descarbonização que passa, né, essa descarbonização do mundo passa pela diminuição do uso de combustíveis fósseis, assim, tem um fim da vida, né, para os combustíveis fósseis, e a substituição desses combustíveis por energia elétrica limpa, sendo o Brasil o país com maior potencial de recursos naturais para produzir energia limpa, uma oportunidade gigantesca para o Brasil ser um protagonista nessa transição energética global, inclusive agora com a possibilidade de você exportar energia, porque energia sempre foi difícil de exportar energia, né? E aí uma nova onda de desenvolvimento tecnológico é justamente essa produção de hidrogênio verde. Então o hidrogênio verde é uma forma de você materializar a energia e exportar essa energia, e o desenvolvimento das baterias também, que são uma forma de você armazenar. Bateria, elas também estão se desenvolvendo para cada vez ter a capacidade de armazenar mais energia, não ter perda de energia, para a gente poder exportar essa energia. E aí, assim, realmente o Brasil passaria a ser um exportador de energia limpa, renovável, com pouco impacto social, enfim, de uma energia super sustentável aí numa nova era de revolução da economia, né, global. Então é uma oportunidade gigantesca para o Brasil. O Brasil não pode perder essa oportunidade de forma alguma. Bem bacana, Lívia, essas novas tecnologias, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente agora como vocês estão envolvidos, né, no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Você citou anteriormente da sua parte aí, né,
como, né, no trabalho de relações governamentais, enfim. Vocês lançaram também recentemente um relato integrado, né, de sustentabilidade, trazendo aí alguns aspectos, os principais aspectos apontados, porque com certeza está ligado com tudo isso que a gente está falando, né, de ações que vocês estão fazendo, busca de inovações no setor, busca de tentar reduzir, descarbonizar, né, o Brasil e trazendo melhorias aí que a empresa tem promovido. Então, queria que você nos contasse um pouquinho aí como que esse relato traz novidades, traz coisas positivas nesse aspecto da transição energética brasileira e como que a Ômega tem atuado nesse sentido também. Legal. Eu acho que, assim, o maior diferencial da Ômega em termos de estratégia de sustentabilidade, o fato da gente produzir um produto 100% renovável e sustentável. Isso já nos coloca super à frente aí e na vanguarda. Mas a gente também não queria se contentar com isso. O fato de você ter um produto verde não significa que você tem uma atuação sustentável, né? E a gente nunca tomou isso como uma verdade. A gente sempre praticou a sustentabilidade de outras formas também. Então, do ponto de vista ambiental, acho que um destaque que a gente trouxe é o nosso plano de descarbonização. Então, os países se comprometeram a reduzir as suas emissões de carbono. Até tem 2 marcos, né? 2030 e 2050. Então, a gente fez a nossa meta de descarbonização bem detalhada de como a gente vai descarbonizar a nossa pegada de carbono até 2030. Claro que a nossa pegada de carbono ela é muito pequena, ela quase que se resume aos carros que a gente usa nas nossas operações, que acabam usando às vezes diesel, às vezes gasolina, em troca por etanol e depois pelo carro elétrico, mas também, né, uso de alguns gases de refrigeração nas nossas subestações e tal, mas sim, é uma pegada muito irrelevante mesmo, mas ainda assim a gente quis fazer um plano de descarbonização, porque a gente acha que a gente tem que também dar o exemplo. Do ponto de vista social, desde 2017, quando a gente constrói um parque de energia renovável que fica grande, assim, tem um cluster mesmo grande em alguma região do país, a gente constrói um centro de educação, um contraturno escolar, então a gente dá várias aulas relacionadas à educação mesmo, alfabetização e preparatório para o ensino superior em inglês e para geração de renda também. Então são sempre os 2 eixos que a gente acredita que podem gerar transformação, que é geração de renda e educação. E ano passado a gente transformou esse centro de educação, a gente já tem 4 atualmente, em um instituto, para ele ter vida própria, ser um CNPJ de educação. Isso abre várias frentes para a gente, não só de mais captação de recursos, até ano passado era fundiado exclusivamente pela Ômega e agora a gente já tem vários parceiros e doadores, mas também para a gente conseguir algumas coisas e algumas oportunidades, aproveitar oportunidades que quando você não tem um CNPJ de educação, você não consegue. A gente fez também o SROI desse instituto, não sei se vocês já discutiram isso em algum outro episódio, mas o SROI é você medir o retorno do investimento social que você fez, então para cada R$1 que a gente está colocando no instituto, qual é o benefício social que a gente está gerando para aquela comunidade, e chegou num SROI super alto de R$6,51, então para cada R$1 que a gente está colocando nesse centro de educação, a gente gera R$6,51 de benefício para aquela comunidade. É uma metodologia britânica que fez esse cálculo a pedido do governo britânico lá na década de 90, e essa metodologia foi se desenvolvendo e poucos institutos e pessoas usam essa metodologia no Brasil, mas a gente fez questão de querer entender qual era o resultado que a gente estava gerando mesmo. E por fim, eu diria também toda essa atuação governamental, né? É uma atuação que a gente faz junto ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo Federal também, na linha de precisamos baratear a conta de luz, assim, não é razoável que o Brasil tenha, pré-crise, pré-guerra Rússia e Ucrânia, a gente tinha a segunda energia mais cara do mundo. Diria que a gente está entre, certamente, os 5 ou 10 mais caras energias do mundo, sendo o país com a maior fonte e capacidade de produção de energia renovável, que é a mais barata. Então não é razoável a gente ter esse gap. E esse gap se explica por um monte de penduricalho que tem na nossa, obviamente, impostos, né? Mas aí já tem uma reforma tributária em andamento, enfim, e espero que resolva esse problema. Mas a gente também tem uma série de encargos e penduricalhos ali de subsídios, desde o carvão mineral de Santa Catarina, irrigação da agricultura, tem um monte de subsídio penduricalho na nossa conta de energia, que é super difícil de entender, né? Não sei se alguém já tentou pegar a conta de luz e entender quanto você está pagando pelo megawatt, vem uma tarifa de energia, não é o preço da energia, né? Então nessa tarifa tem não só o preço que você está pagando pela energia, como esse monte de penduricalho, que no fim é uma política pública, né?
Não deveria o consumidor pagar isso. A gente já paga imposto para que isso vá para um orçamento do governo que invista na política pública que ele quiser. Então, para a derrubada desses incentivos, inclusive o incentivo que eu falei, né, o subsídio que existia para a própria energia renovável, que já foi posto um fim a ele, mas para a gente ter uma energia barata. Então, assim, essa atuação de relações governamentais, até falando com propriedade de quem vai muito a Brasília e roda aquele Congresso Nacional, é difícil ver alguma outra empresa do setor que esteja fazendo o mesmo, sabe? Que esteja lutando para baratear a energia de todos os brasileiros. Acaba sendo uma atuação que a Ômega faz em benefício da sociedade e não em benefício exclusivo da empresa. Então, é um pouco da nossa responsabilidade social, que é mais de longo prazo, né? Porque é difícil. As medidas no Congresso são sempre mais lentas, né? Mas que quando a gente consegue fazer um gol lá, essa ação que a gente faz acaba tendo um impacto para o Brasil inteiro. Então é realmente uma missão muito importante, sabe? Que nos orgulha também, assim, essa atuação que a gente faz em relações governamentais. Acho que esses são os 3 grandes destaques aí do relato integrado que a gente deve publicar em breve e que traz um pouco dessa atuação de 2022. E só adicionando que a gente conversou em outros episódios, né, que a gente conversou sobre a área energética, falando também de ineficiências no processo de fluxo mesmo, né, que é da energia, para chegar nas casas dos consumidores, e a gente acaba também influenciando nesse ponto de as energias serem muito caras aqui no país. E aí, para a gente fechar, né, o episódio, a gente eu queria fazer mais uma última pergunta, falando em relação, né, a como que as empresas, e talvez nós como consumidores também, mas o foco de vocês mais as empresas, né, como clientes, como é que elas têm que se preparar para esse futuro com essa transição energética e também, como você falou, para buscar a descarbonização das matrizes dessas empresas, tendo o 2030 e 2050 como prazos de alcançar essa descarbonização? Olha, Gustavo, eu acho que o primeiro passo para você entender qual é o seu papel na transição energética é você saber qual é a sua pegada de carbono. Existe uma metodologia universal, assim, para você medir a sua emissão de carbono, para você entender onde está a sua emissão de carbono. Não vou entrar no detalhe aqui porque isso é super técnico, mas existem hoje, assim, várias formas que te ajudam, né, metodologias, ferramentas que te ajudam a entender como que você faz esse cálculo. Porque tem tanto, assim, a emissão de carbono que você produz quando você, na sua atividade core, na sua atividade principal, que para algumas indústrias é altíssima. Então, por exemplo, a indústria do cimento, quando você tira o calcário na mineração, ele desperta, né? Ele acaba soltando o carbono ali daquele minério. Então, é uma atividade mais difícil de você descarbonizar, porque é meio inerente àquela mineração. Na hora que você retira aquele minério da terra, sai o carbono para a atmosfera. Em outros casos, você tem várias outras formas de fazer, tecnológicas mesmo, né? Então, muitas vezes, você muda o processo produtivo, ajustando o processo produtivo em altos fornos aí de siderurgia, já tem estudos que mostram que você consegue até capturar carbono da atmosfera nesses fornos. Então, as empresas deixariam de emitir, passariam a capturar, ou seja, ele teria até um crédito aí de carbono que ele passou a tirar da atmosfera. Então, tem várias, e aí tem assim uma infinidade, para cada setor da indústria tem uma tecnologia sendo desenvolvida, sabe? Várias empresas grandes também estão com áreas de pesquisa e desenvolvimento fazendo essas análises, várias startups que acabam, muitas vezes, sendo plugadas em grandes empresas, também estão desenvolvendo isso. Aí tem uma cooperação também internacional nesses fóruns mais multinacionais, assim, de desenvolvimento de tecnologia. Mas eu diria que, assim, pensando na vida prática, né, enquanto a tecnologia em paralelo se desenvolve, o primeiro passo é você fazer um inventário de carbono e entender onde que está a sua emissão, que foi o que a gente fez, inclusive, para a gente definir o nosso plano de descarbonização. Desde entender qual é a nossa pegada de carbono na nossa atividade principal, qual é o nosso consumo de energia e como a gente pode garantir que o nosso consumo de energia seja apenas de energia renovável, até, por exemplo, o deslocamento de funcionário casa-trabalho. Então, quantos funcionários você tem? Você já perguntou para os seus funcionários qual é o meio de transporte deles, porque qual é a quilometragem que eles usam, né, diariamente para se deslocar e fazer o cálculo da emissão de carbono, que no fim acaba sendo a sua emissão, o deslocamento dos seus funcionários, viagens a trabalho. Então, por exemplo, do ponto de vista prático, com os nossos funcionários, a gente fez o cálculo da emissão deles, né? E a gente esse ano, uma das nossas ações do nosso plano de descarbonização é promover o Dia da Bike mensal.
Então, promover um ambiente no escritório que receba bem, que acolha as pessoas que estão chegando de bicicleta. Promover também grupos, né? A gente tem tipo uma rede social interna, corporativa, então grupos de carona para as pessoas. Tem um monte de gente que mora a 2 quarteirões de distância e não sabe. Poderiam, inclusive, economizar, não é nem só a questão de descarbonizar, né? Poderiam economizar em gasolina, em carro, em estacionamento, etc. Então, assim, são ações que parecem bobinhas e simples, mas elas têm um impacto, né? Na hora que você começa a escalar essas ações, elas passam a ter impacto. Então, assim, diria que o primeiro passo é, de fato, você fazer um inventário para ver onde está a sua emissão de carbono, para depois você definir um plano de como você vai diminuir essa emissão de carbono e, portanto, descarbonizar a sua atividade. Aí, esse inventário, ele é um pouco técnico, mas, de novo, existem diversas metodologias e ferramentas já preparadas para facilitar essa jornada. Muito legal, Lívia. Várias dicas excelentes, né? O inventário de carbono realmente ele é fundamental para que as empresas possam ter uma noção de onde elas estão, né? E verem onde elas querem chegar e traçar todo um plano de descarbonização. Nós aqui já falamos algumas vezes, até mesmo com algumas instituições que auxiliam, né, nesse trabalho, então os ouvintes podem buscar aí alguns episódios do podcast também. Mas você deu várias dicas que são simples, né, e que não necessariamente tem que esperar a empresa implementar. Às vezes pode, né, você como ouvinte aí, às vezes parte da empresa chega, leva essa ideia para a diretoria, vamos fazer algumas mudanças, que isso parte também da gente, né. Então achei super bacana a nossa conversa, essas dicas e conhecer um pouco mais da Ômega. Antes da gente se despedir, só queria abrir aí a palavra, você deixar uma mensagem final, quiser comentar alguma coisa a mais, como as empresas podem buscar a Ômega também, enfim, redes de contato, e fazer um fechamento aí da nossa conversa. Pô, foi muito gostoso mesmo conversar com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada aí a todo mundo que está ouvindo. A Ômega, como eu disse, né, a gente luta muito para que todo mundo um dia possa comprar energia, tenha liberdade de escolha da energia, mas a gente já tem vários produtos aí inovadores que a gente desenvolve para conseguir vender energia para o maior número de pessoas. Obviamente que essa energia é renovável e com menor preço, né? Então a gente luta tanto por redução de preço da energia para todo mundo, e isso é parte da nossa missão também, conseguir vender uma energia cada vez mais acessível e simples, né? Porque energia é um assunto complexo. Então a gente lançou em 2020 essa primeira plataforma de energia digital, e realmente é digital. Você entra ali e consegue comprar energia com poucos cliques sozinho. Se você quiser falar conosco, consegue, mas se não, você consegue fazer a conversão de tudo de forma eletrônica, de uma forma simples, com uma linguagem bem acessível, não o energizês que a gente fala, é em português que a gente vende mesmo. Então é isso, é um prazer falar com vocês. Acho que eu tenho um super orgulho de trabalhar na Ômega mesmo, porque é uma história muito bacana, assim, uma empresa brasileira, que agora está se expandindo. A gente está falando que é uma empresa das Américas, mas originalmente é uma empresa brasileira que tem uma missão de deixar um legado no Brasil. Então, essa nossa vontade de mudar e, né, deixar um legado social, de mudar o setor elétrico, é algo que está realmente muito trincado assim, na nossa missão e nos nossos valores. Então, é fácil falar do assunto. É prazeroso falar do assunto. Obrigada pelo convite, gente. Sempre prazeroso receber pessoas que gostam de falar sobre esses temas. Lívia, obrigado. Deixo a todos os nossos ouvintes também meu agradecimento aqui. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Fica feliz aqui e pede para todo mundo dar as 5 estrelas e vai. Aqui o Beabá é sustentável, e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.